Isaque e Ismael, o chocante conflito divino e a transformação inesperada da aliança de Abraão na terra de Canaã, onde a promessa de Deus ressoava como um eco eterno. Dois irmãos caminhavam em destinos entrelaçados, mas separados por laços invisíveis de rivalidade e legado. Isaque, filho da aliança, e Ismael, nascido da serva Agar, eram testemunhas de uma história de bênçãos e conflitos. A tenda de Abraão, rica em risadas infantis, repentinamente se tornará um cenário de ciúmes e disputas familiares. Quando Sara, em sua velhice avançada, deu à luz Isaque, o cumprimento da promessa de Deus saiu vitorioso das sombras da dúvida e da espera. O ambiente familiar, uma crônica de bênçãos, estava prestes a ser modificado, pois o surgimento de Isaque acendeu a rivalidade entre as mães dos meninos. A tensão entre Agar e Sara estourou como uma tempestade no deserto, resultando na difícil decisão de expulsar Agar e Ismael para os vastos e inóspitos areais. De repente, Agar, que um dia tivera esperança, se viu sozinha com um menino em seus braços, enquanto as areias escaldantes do deserto se tornavam seu novo lar. O céu acima, tão vasto e brilhante, não oferecia consolo à dor de seu abandono. Deus, onde estás? A mulher lançou seu clamor ao céu, suas lágrimas molhando a terra seca sob seus pés. A solidão era uma sombra pesada, e cada passo no deserto lembrava-a da dor de ser exposta à destinação sombria. Mas no abismo de sua angústia, a intervenção divina se manifestou. Deus, que sempre vê, se revelou a Agar, garantindo que Ismael também seria uma grande nação. Suas promessas ecoavam em seu coração como um hino de esperança: eu farei dele uma grande nação. E assim, uma luz de misericórdia iluminou a noite escura da rejeição. Enquanto isso, na tenda ao norte, Isaque desfrutava da segurança de ser o filho da promessa. Mas, dentro dele, uma inquietude crescia a cada risada que ouvia de sua mãe, cada história contada ao redor da fogueira, pois seu irmão, Ismael, era uma parte inseparável desse legado. Havia uma tensão palpável, uma expectativa silenciosa de que Deus, em sua soberania, poderia unir os destinos divorciados desses irmãos. E então, num momento profundo de reflexão sob as palmeiras, Isaque se perguntava sobre seu irmão, sobre o amor que Deus tinha por ambos, independentemente de sua origem. A corrente da graça divina fluía sobre suas vidas ao mesmo tempo, desafiando as convenções do mundo em que viviam. Qual seria, afinal, o plano divino que cruzava os destinos entrelaçados de Isaque e Ismael? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A saga de Isaque e Ismael é mais do que um relato de rivalidade, é a própria essência da humanidade em busca do amor e da aceitação de Deus. Sem que essa verdade seja esquecida, o conflito não é um fim, mas uma ponte através da qual a misericórdia e a graça se manifestam em toda a sua plenitude. Como Deus moldará a aliança e o destino desses dois irmãos por meio de seus planos inquebrantáveis? Enquanto o suspense paira no ar, a expectativa por um desfecho divino aguarda, pronta para transformar não apenas a vida deles, mas também o próprio rumo da história da humanidade. No deserto, enquanto os ecos das vozes de sua infância se dissipavam na areia quente, Ismael crescia em solidão, mas também em força. Ele se tornará um jovem destemido, moldado pelas adversidades e pelas promessas de Deus que murmuraram em seu coração, reveladas por Agar em um momento de angústia. O peso de sua identidade como filho de uma serva nunca o definiu, pois ele sabia que fora escolhido para ser também uma grande nação. O Senhor havia falado à sua mãe, e as palavras divinas o acompanhavam, tornando-se um farol em meio à escuridão da rejeição. Enquanto isso, em Canaã, Isaque prosperava sob a orientação de Abraão. Seu espírito estava entrelaçado com as promessas que cercavam sua vida. Contudo, em seus momentos de contemplação, a ausência de seu irmão pesava sobre sua alma.
Ele se lembrava dos dias em que brincavam juntos, antes que a disputa entre suas mães separasse seus caminhos. A saudade se transformou em oração fervorosa, ele clamava a Deus por entendimento, por um modo de reunificar o que fora fragmentado pelo preconceito humano. Certa manhã, quando um sol radiante se erguia no horizonte, Isaac decidiu partir em uma jornada solene para as montanhas que dominavam a paisagem. Ele buscava um lugar para se perder em oração, para trabalhar suas ansiedades e inquietudes. Ó Deus de Abraão, revela-me, se for da tua vontade, o propósito que tens para mim e meu irmão. Que o nosso futuro não seja somente de rivalidade, mas de comunhão sob a luz de tua graça. As palavras estavam impregnadas de um desejo profundo de reconciliação e de um fardo que ele carregava em seu coração. No deserto, Agar também clamava. O calor do dia era intenso, mas o seu coração ardia com a própria centelha da esperança que Deus havia acendido dentro dela. A segurança do abrigo era escassa, mas a certeza da promessa de Deus lhe dava forças para encarar o amanhã. No fundo de sua alma, Agar creu que Ismael se tornaria uma nação poderosa, conforme o Senhor havia declarado. Assim, ela falou ao filho com dinheiro, amor e fé, buscando transmitir um legado de confiança em um Deus que nunca falha. E assim, as orações de ambos os irmãos ecoavam os céus e se uniam em um clamor fervoroso ao Deus de Abraão. As correntes do tempo nem sempre permitem a comunhão que desejamos, mas as ondas do amor divino são potentes o suficiente para unir aqueles que foram separados. O Senhor, ouvindo o lamento e as súplicas, decidiu que o tempo da revelação havia chegado. Enquanto Ismael treinava com o arco em suas mãos, ele avistou um viajante em um momento de cansaço, alguém que parecia ter uma mensagem. O homem, um portador dos caminhos, se aproximou e começou a falar: Eu venho do norte, e a paz e a reconciliação estão prestes a se estabelecer ao redor de um altar construído em amor e perdão. Isaac, por sua vez, voltou de sua jornada contemplativa, apenas para ser convidado ao centro das assembleias de Abraão. Ele se lembrou das promessas feitas a ele e a seu pai, e, com um eco dessas promessas frescas em sua mente, seu coração se encheu de esperança. Uma ideia começou a se formar: unir os dois mundos. Este momento se tornaria um divisor de águas, mas onde estaria o desfecho do plano divino? O tempo e o propósito de Deus entrelaçariam as histórias de Isaac e Ismael de maneira extraordinária. Após longos anos de separação, o que Deus manifestaria em suas vidas? Uma aliança restaurada, talvez? Ou as sementes de um novo futuro que germinariam sob a supervisão do Deus que tudo vê? Os irmãos separados por circunstâncias, unidos por promessas, estavam finalmente prestes a se encontrar novamente. No silêncio que permeava a atmosfera, as correntes do destino aguardavam para chamar a atenção do Altíssimo. O plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado de formas que nem Isaac nem Ismael poderiam imaginar. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu com cores vibrantes, Isaac se reunia às assembleias de Abraão, onde os anciões esperavam por sua presença. O clima estava carregado de tensão, mas também de expectativa. Ele sentia que uma mudança se aproximava, que as promessas feitas a seu pai eram mais do que palavras, eram sementes que esperavam germinar na terra fértil de um novo entendimento. Fixando os olhos sobre os rostos dos homens que o rodeavam, ele percebeu que cada um deles esperava uma direção. Ó Senhor, fala ao teu servo, clamava em seu coração, enquanto contemplava o legado de seu pai. Ele se levantou, seu espírito ardendo com fervor. Irmãos, temos um desafio diante de nós, um desafio que vai além de nossa herança. Precisamos unir nossas forças e acolher aqueles que, por muito tempo, foram considerados estranhos entre nós. A palavra de estranhos ecoou em sua mente, um lembrete cortante do irmão que estava longe. No deserto, a areia quente começava a se esfriar à medida que a noite se aproximava. Ismael, após longas horas com seu arco, sentou-se à sombra de uma rocha, refletindo sobre as palavras do viajante. A mensagem de reconciliação, agora gravada em seu coração, pulsava como um tambor de guerra. O que isso significa para mim e para minha mãe? Pensou ao escutar a brisa noturna, como se o próprio Deus estivesse lhe respondendo. Com a mira firme e a coragem renovada, ele decidiu que buscaria a verdade sobre seu irmão, mesmo que isso significasse atravessar desfiladeiros desconhecidos. Enquanto isso,
Agar olhava para as estrelas, cada uma delas um lembrete da vasta promessa de Deus. Tu tens um propósito para Ismael, ó Senhor, murmurava, enquanto lágrimas deslizavam pelo seu rosto. Não permitas que ele se perca no desespero da solidão. Que o teu plano prevaleça. O céu respondia em silêncio, mas Agar pouco a pouco se acalmava, pois a paz do Senhor envolvia sua alma. Os ventos se alinhavam com as intenções do Altíssimo, e as correntes da história começaram a se entrelaçar mais uma vez. Isaque, com o espírito repleto de esperança, buscou se encontrar com Ismael. A ideia de reunir-se finalmente ecoava em seu ser, e ele clamou por iluminação divina: se for da tua vontade, mostra-me o caminho que leva ao meu irmão. Que nossos caminhos possam convergir sob a tua luz. Naquela noite, enquanto Ismael seguia lentamente sob a luz das estrelas, ele sentiu um impulso incontrolável. Com seu arco e flecha em mãos, ele decidiu partir em busca de seu destino. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Murmurou a si mesmo, determinado a enfrentar o futuro que o aguardava. Mas as dúvidas ainda pairavam sobre ele: seria recebido com amor ou desprezo. Assim, em meio ao deserto e às montanhas, o destino dos irmãos estava em equilíbrio, prestes a ser decidido. Mas antes que seus caminhos se cruzassem, uma sombra obscureceu a noite, um mensageiro de Deus surgiu entre eles. Os caminhos de Isaque e Ismael se encontram em breve, mas preparem-se, pois o que está por vir revelará a verdadeira natureza da aliança de Abraão. Um novo começo, uma nova aliança, mas também um teste de fé. As palavras do mensageiro reverberavam no ar, como um trompete ressoando a convocação: a reconciliação exigiria sacrifício. O plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar em um ato glorioso que os braços da história não poderiam conter. E assim, a obscuridade da noite começou a se dissipar, como se um novo amanhecer estivesse prestes a romper os limites do que conheciam. A reconciliação estava ao alcance, mas a verdadeira medida da fé e da herança de Abraão estava prestes a ser revelada de maneiras que desafiariam tudo o que haviam acreditado até então. O desenrolar da história de dois irmãos, separados pelo passado, mas unidos por um futuro prometido, aproximava-se a passos largos. Enquanto a alvorada se aproximava, uma nova luz começou a espraiar-se pelo horizonte, cheia de promessas e mistérios, como o eco de um hino que se eleva ao Criador. Isaque levantou-se, o amanhecer renovando suas esperanças e sua determinação. Com cada passo que dava, sentia a urgência se intensificando, seu coração pulsava na expectativa de cumprir a vontade de Deus. Ele se dirigiu à fonte, onde os anciãos estavam reunidos para discutir os desafios que se apresentavam. Ó homens de fé, começou Isaque, é tempo de olharmos além de nossas fronteiras. A inclusão é chamada de Deus para o seu povo. Devemos buscar reconciliação com aqueles que estão afastados. O Espírito de Deus nos ordena que não nos abandonemos, mesmo diante de antigos ressentimentos. As palavras dele atravessaram o ar como flechas de esperança, atingindo os corações que ansiavam por direção. Enquanto isso, em meio às areias do deserto, Ismael sentia a presença silenciosa de Deus ao seu redor. A missão que havia escolhido, embora incerta, parecia iluminada. Ele decidiu seguir a direção do Senhor, e se pôs a caminho em busca de seu irmão, não só pela união fraternal, mas pelo próprio futuro das promessas divinas. Se Deus é a minha luz, pensou Ismael, nunca estarei perdido. Agar, ao descobrir que seu filho partirá, sentiu uma onda de preocupação, mas também uma chama de esperança. As promessas que Deus fizera quanto a Ismael não podiam ser humanas. Ela lembrou-se das palavras que a visitaram antes: este menino será uma grande nação. Senhor, orou Agar, que a força da tua palavra guie-os. Que a separação não seja o fim, mas um novo começo. À medida que os dois irmãos avançavam em suas jornadas, a mão de Deus movia-se, preparando o ambiente para o que estava prestes a acontecer. O destino ainda não revelado pairava nas brisas do deserto e nas esperanças ardentes de Isaque. Mas um novo acontecimento estava para desdobrar-se nas terras que seriam testemunhas de milagres e mudanças. Quando Ismael e Isaque finalmente se encontraram, o cenário que cercava o local estava impregnado de uma atmosfera de respeito e reverência. É fácil imaginar o silenciar do vento enquanto os olhares se cruzavam, dois mundos que se uniam, cada um antes marcado pela dor e pela solidão.
Mas agora, havia um propósito divino em movimento. Isaque, exclamou Ismael, não como um estranho, mas um irmão perdido. As palavras de reconciliação começaram a fluir entre eles como rios que se encontram. Irmão, disse Isaque, receba a minha mão e, juntos, busquemos a face do nosso Senhor. Mas ao se abraçarem, um pressentimento sussurrou nas profundezas de suas almas. A cumplicidade, a unidade era mais do que um ato simbólico, era o cumprimento de uma promessa de Deus. Mas assim que a união se fortaleceu, uma sombra surgiu sobre eles, revelando-se como ainda um outro elemento nas mãos do Criador. O mensageiro de Deus apareceu novamente, mais próximo do que antes. Esta aliança que se forma é sagrada. Mas lembrem-se, avisou ele, o caminho adiante não será fácil. A promessa exigirá um sacrifício. Preparem-se, pois um teste virá, desafiando a própria essência de suas heranças. O desafio ecoou em suas almas, em sussurros que mudariam o curso da história. O plano soberano de Deus começava a se manifestar. Os irmãos perceberam que o propósito divino, que os havia traído um ao outro, também parecia envolver um chamado mais profundo que exigiria tudo deles. A verdadeira natureza da herança de Abraão não era apenas a continuidade, mas o clamor por fé e entrega. Diante da visão clara do plano divino, ficou evidente que a jornada dos dois irmãos estava apenas começando, com significados que iriam além de suas histórias pessoais. O destino os levaria a um novo amanhecer, mas o que significaria isso para eles? Como a revelação da fidelidade de Deus se desenrolará em meio à dor e ao sacrifício? Era agora a verdadeira pergunta em seus corações, enquanto pequenos ecos de promessas passadas começavam a reverberar nos céus. Enquanto os irmãos se ergueram de seu abraço, um silêncio reverente tomou o ar, como se as próprias estrelas estivessem aguardando a continuação da história. Um mensageiro de Deus, com sua presença imponente, observava atentamente a cena, como um escriba do céu preparado para registrar as ações que se desdobrariam. Irmãos, começou ele, atraindo a atenção de Isaque e Ismael, é tempo de revelações. O que está por vir não é apenas um teste, mas uma oportunidade divina para cumprir o que foi prometido. O vento uivava ao longe, com a intensidade de um profeta, e os irmãos sentiam que o peso das palavras do mensageiro carregava a dimensão de algo eternamente significativo. O sacrifício, prosseguiu ele, que vocês encontrarão à frente está entrelaçado com a história de sua linhagem. Vocês serão o canal pelo qual a promessa de Deus se manifestará ao mundo, mas para isso, sua fé será provada. Isaque, mantendo um olhar firme, refletiu sobre suas responsabilidades como herdeiro das promessas. O que devemos fazer? Ele questionou, não apenas buscando instrução, mas também um entendimento maior do propósito divino. Ismael, com um espírito ousado, completou, se estivermos para enfrentar desafios por causa da verdade que nos uniu, então que venham, pois somos irmãos sob um mesmo Deus. O mensageiro fez um aceno afirmativo, aprovado por tão grande determinação. O caminho que se abre diante de vocês será complicado. Haverá divisões, e a desobediência de alguns provocará dor entre suas gentes. No entanto, o plano de Deus é mais profundo do que entendem. As promessas feitas a Abraão serão experimentadas através de um sacrifício que testará não só suas vidas, mas também a essência de quem vocês são. Com essas palavras, a cena tomou um tom mais sombrio, como as nuvens que se juntam antes de uma tempestade. Os corações de ambos irmãos pulsavam, não de medo, mas de expectativa. Cada um precisava lutar contra tudo que os separava, não apenas entre eles, mas nas gerações que representavam. Neste dia, o Senhor ainda se inclinará sobre vocês, e se forem fiéis, suas sementes se multiplicarão como as estrelas dos céus. Falou o mensageiro, mas ao mesmo tempo uma tensão espiritual encobria o ambiente. Ele parecia preparar-se para uma partida, mas antes de ir, proclamou: o que se segue não pode ser evitado, a escolha de sacrifício implicará confiar um no outro e, acima de tudo, em Deus. Após a mensagem proferida, Isaque e Ismael sentiram os limites de seu entendimento se expandindo. O ato de reconciliação que haviam vivido não era apenas um momento passageiro, mas a abertura de um novo capítulo que exigiria lealdade sem paralelos. O teste se aproximava, e com ele, a inevitabilidade de suas ações no futuro.
Não muito longe, Agar aguardava ansiosamente notícias de seu filho. Sua súplica continuava aos céus: ó Senhor, guia seu caminho. Que ele possa discernir a tua voz em meio à confusão e o clamor das almas perdidas. O eco da oração parecia ressoar com urgência que apenas Deus poderia entender. Enquanto Isaque e Ismael se afastavam um do outro, cada um com a visão de sua jornada pessoal, uma nuvem escura começou a se formar no horizonte. Havia algo mais se desenrolando, um alerta silencioso de que o plano soberano de Deus estava em ação, tecendo as vidas de todos em um único propósito divino. E assim, a sombra de um teste aterrador se projetava sobre a terra, preparando-se para revelar a verdadeira natureza de sua fé. E como um novo sol começava a nascer, iluminando os campos distantes, a pergunta pairava no ar: qual seria o sacrifício que definirá a ruptura ou a união de suas linhagens? As próximas horas seriam cruciais, não apenas para eles, mas para a continuidade da promessa. Os primeiros raios do sol rompiam as nuvens pesadas, lançando uma luz tênue sobre as paisagens vastas onde Isaque e Ismael se dirigiam em direções opostas. A alvorada, que deveria trazer esperança, parecia envolver a terra em um manto de expectativa tensa, como se os próprios elementos aguardassem ansiosamente o desdobrar do plano divino. Enquanto caminhava, Isaque não podia conter os pensamentos que se infiltravam em sua mente. A promessa de seu pai, Abraão, ressoava em seu coração: eu farei de você uma grande nação. Mas o que isso significava exatamente? Ele sabia que um sacrifício estava por vir, e a verdadeira natureza dela poderia demandar o impossível. A lembrança das palavras do mensageiro de Deus ainda pulsava em sua memória, como um eco sagrado que não poderia ser silenciado. Do outro lado, Ismael também lutava contra suas próprias dúvidas. A herança que carregava era pesada, e a responsabilidade por sua linhagem parecia uma armadilha. Em momentos de quietude interior, sua mente retornava à oração fervorosa de sua mãe, Agar. Ó Senhor, guia seu caminho. O anseio por aprovação e direção divina inundava sua alma, misturando-se com uma determinação intensa de não deixar seu passado ditar seu futuro. Enquanto os irmãos se afastavam, o ambiente ao seu redor começaram a mudar. O vento, que antes era um sussurro gentil, intensificou-se em um rugido, como se a própria criação estivesse inquieta. As plantas balançavam-se com vigor, e nuvens vermelhas começaram a formar-se no céu, como prenúncios de algo grande por vir. Minha fé será minha guia, Isaque disse a si mesmo, decidindo que não poderia permitir-se ser tomado pelo medo. Ele parou, olhando para as montanhas ao longe, onde muitas vezes havia se encontrado com Deus em meditação. Ali, ele poderia buscar a visão e a verdade. Meu Pai é o Senhor, Criador do céu e da terra, eu não temerei as sombras que se aproximam. Ismael, por sua vez, sabia que a ação precisava ser acompanhada de coragem. Mergulhou em seus pensamentos sobre sua mãe e o quanto havia investido em seu futuro. Seja qual for o custo, eu lutarei pela minha linhagem e pelo meu lugar no plano do Senhor, ele declarou, fortalecendo sua determinação à medida que seu corpo se movia com urgência. No campo aberto, um clarão surpreso rasgou o céu. Um trovão estourou como um aviso da luta espiritual que se aproximava. O sol, antes tão radiante, cobriu-se por nuvens escuras, e as esperanças começaram a se misturar com o receio. O momento culminante parecia iminente, quando tudo ao redor se acalmou de repente, um silêncio profundo envolveu a terra. As criaturas se aquietaram, e o próprio ar parecia saturado de expectativa. No âmago de suas almas, ambos os irmãos perceberam que nenhuma decisão pode ser tomada sem a intervenção divina. Então, um novo ato de Deus começou a se desenrolar. Uma voz suave, mas autoritária, ecoou no espírito de cada um deles: o sacrifício não é apenas um teste, mas um chamado à união. Vocês devem se reconectar nas suas diferenças e descobrir em que forma a graça pode se manifestar. Os olhares dos irmãos contraíram-se em reconhecimento. Nós não devemos ser inimigos, mas instrumentos da aliança de nosso Pai, explicou Ismael, o entendimento surgindo. Mas como seguir adiante, quando o sacrifício proposto parecia tão grande? Como poderiam se unir, quando o destino estava entrelaçado com dores e divisões? O mistério estava apenas começando a se desenrolar.
Conforme o céu começava a iluminar-se novamente, anunciada uma nova era, a pergunta que sobrevoava as mentes de Isaque e Ismael ecoou com intensidade: qual será a verdadeira essência do sacrifício exigido de nós? E assim, a história não só dos irmãos, mas de todas as gerações, dependia do desdobrar da aliança estabelecida por Deus. O que estava por vir prometia não apenas ensaios de fé, mas um testemunho do poder soberano de Deus, enquanto um novo plano divino começava a se revelar em suas vidas. As nuvens se dispersavam lentamente, revelando um céu azul profundo, mas a atmosfera ainda carregava uma eletricidade palpável, como se as forças celestiais se preparassem para um encontro extraordinário. Isaque, sentindo-se atraído por um impulso divino, decidiu voltar para a montanha onde seu pai, Abraão, frequentemente buscava a face de Deus. Cada passo que dava parecia guiá-lo para uma profundidade maior de revelação. Enquanto isso, Ismael olhava para o horizonte, onde as sombras das montanhas dançavam sob a luz do sol nascente. A balança entre seu legado e suas certezas oscilava. Ele não podia se permitir cair em desespero, mas a incerteza do futuro parecia amenizar sua força. De repente, uma imagem de sua mãe, Agar, carregando sua dor e desejo por um lar, surgiu em sua mente. Ele recordou a pregnância da promessa que Deus fez a ela: eu farei dele uma grande nação, Gênesis 21:18. Ouvindo os ecos de Agar em seu coração, Ismael fez uma oração, pedindo orientação ao Senhor. Deus, não me deixe sozinho nesta luta. Mostra-me o caminho, revela o que és tão capaz de fazer em meio ao nosso desespero. A resposta não tardou a chegar. Uma brisa suave começou a soprar, levando consigo as nuvens escuras e revelando um caminho, uma trilha iluminada que serpenteava entre as árvores. Em um ato de fé, Ismael decidiu segui-la, acreditando que a direção proporcionada por Deus não seria em vão. Enquanto isso, no alto da montanha, Isaque se ajoelhava em um lugar sagrado. A visão dos céus se abrindo parecia um chamado para o discernimento profundo. Ele sentia a necessidade de encontrar a resposta à pergunta que tinha ardido em seu interior: como poderia ser o sacrifício e a união que Deus solicitava? Eis-me aqui, Senhor, ele clamou em sua súplica. Revela-me o que esperas de mim. O que significa ser parte desta aliança? O eco de sua voz dissipou-se nas terras ao redor, e a presença de Deus envolveu-o como uma sombra sob a qual ele encontrou abrigo. Então, como que uma cintilação celestial, uma visão se revelou diante dele, uma pira com fogo, onde um cordeiro se debatia, cercado por convocação de anjos que proclamavam a grandeza do Senhor. Isaque percebeu que a essência do sacrifício não era meramente individual, mas uma oferta de amor e unidade. Senhor, que eu possa ser esse instrumento em tua mão, ele decidiu. Os dois irmãos, Isaque e Ismael, em seus caminhos separados, estavam, sem saber, fadados a se reencontrar. As dores e as divisões que lhes foram impostas não eram barreiras, mas etapas necessárias para cumprir um plano mestre. Em meio aos ventos que sopram como portadores de mudanças, Ismael chegou ao mesmo monte onde Isaque estava, e, assim, a história de suas vidas começou a se entrelaçar uma vez mais. Enquanto se reuniam, os olhares dos irmãos carregavam tanto medo quanto esperança. Com o desejo de conhecer o desígnio divino em comum, um reconhecer do outro erguia-se em suas mentes. Ao se encontrarem, visualizavam não a oposição, mas uma confirmação de que a aliança feita com Abraão os uniria sob a promessa de Deus. O Senhor nos chamou para algo maior, não como rivais, mas como co-herdeiros de suas promessas, disse Isaque, sua voz ressoando confiança. Se estivermos dispostos a sacrificar, ele nos mostrará o propósito de nossa união. Ismael, com os olhos cheios de lágrimas e esperança, respondeu: então, devemos buscar ao Senhor juntos, em espírito e verdade. Ele nos revelará os caminhos da aliança que temos em nosso Pai. Naquele instante, uma luz resplandecente iluminou o céu, como se o próprio céu estivesse testemunhando o renascimento da unidade entre eles. O jorro de luz refletia o favor divino e as promessas que ainda estavam por se cumprir. Um novo capítulo se desenrolaria em suas vidas, indicando que os laços de amor e sacrifício podem ser mais poderosos que as divisões e desuniões. O que mais Deus preparava para eles? O inédito desdobramento da aliança que começava a florescer revelaria não apenas uma nova era,
mas o compromisso eterno do Senhor com todos que se aventuram na busca de sua vontade. Ambos, traçando o caminho da união, estavam prestes a se deparar com a verdadeira essência do chamado divino. Isaque e Ismael permaneceram em silêncio por um momento, absorvendo a luz celestial que os envolvia. O medo que antes os separava agora convertia-se em uma força inexplicável de esperança. Porém, a atmosfera em que se encontravam continuava carregada de um peso sagrado, como se o próprio Deus estivesse prestes a revelar um mistério profundo. Ismael, há algo que precisamos buscar juntos. Isaque começou, sua voz firme. A aliança de nosso pai, Abraão, traz consigo promessas que ainda não conhecemos completamente. Precisamos nos lembrar do que foi dito sobre nós e da nossa natureza divina. Ismael acenou com a cabeça, sentindo a gravidade da tarefa que estavam prestes a assumir. Lembro-me das palavras de minha mãe, Agar, quando ela disse que Deus estava comigo mesmo na adversidade. Que a bênção iria sobreviver à nossa separação. Naquele momento, uma nuvem suave se aproximou do monte, não como um sinal de tempestade, mas como um manto de testemunho. A nuvem girou ao redor deles, e a voz do Senhor ressoou como um trovão e um sussurro ao mesmo tempo. Meus filhos, lembrais da promessa que fiz a Abraão. O que eu criei, eu redimirei. Os irmãos trocaram olhares de espanto. Aquela voz, poderosa e carinhosa, parecia penetrar em seus corações e revelar lugares que eles ainda não tinham compreendido. É tempo de preparar os vossos corações, continuou a voz. Pois grandes provações vêm, e por meio delas, vossa união será testada, mas também será glorificada. As palavras reverberaram em suas almas. Isaque, o escolhido, e Ismael, o perseguido, agora estavam sendo moldados para um propósito além de si. O que devemos fazer, Senhor? Questionou Isaque, com a determinação de alguém que ansiava compreender seu papel nas promessas divinas. Vós devereis sacrificar o que é mais precioso a vós. Não como um ato de destruição, mas como uma entrega total a meu plano. Então, quando o tempo chegar, sabereis que sou eu quem sustenta a aliança, pois o pacto não é apenas com um, mas com ambos. Ismael, perplexo, refletiu sobre aquelas palavras. O sacrifício não seria meramente uma dor, mas uma transição de esperança. Seremos feitos para carregar a bênção de Deus, mesmo entre as nações, ainda que o caminho se mostre árduo, disse ele, determinado. A luz ao redor deles tornou-se mais intensa, e novas visões começaram a surgir. Isaque viu uma multidão de povos reunidos, todos clamando ao Senhor, e Ismael vislumbrou atuações de força e preservação que vinham do Eterno. Eles compreendiam agora que estavam entrelaçados na grande tapeçaria da história da redenção, tecida por Deus em suas profundezas insondáveis. Nosso sacrifício, então, será um testemunho do que Deus pode realizar através daqueles que se rendem, afirmou Isaque. Se estamos dispostos a nos unir em fé, o Senhor revelará o seu caminho. Precisamos nos preparar, pois a vinda do dia exigirá tudo de nós. À medida que a nuvem se dispersava lentamente, uma nova compreensão os envolveu. Não eram mais apenas os filhos de Abraão, mas representantes de uma aliança divina que ecoaria por gerações. As promessas de Deus não eram exclusivas, mas abrangentes, e chamavam todos ao redor do trono da graça. Enquanto os irmãos se preparavam para a jornada que se seguiria, uma percepção levava-os a um entendimento maior de seus legados. Era um desafio notável enfrentar a incerteza, mas a compaixão e a unidade que agora existiam entre eles eram um símbolo do próprio amor de Deus. Estávamos destinados a nos encontrar novamente, disse Ismael com uma nova convicção. E com isso, devemos estar prontos para enfrentar tudo que o futuro aguarda. Não apenas como produtos da promessa, mas como instrumentos da sua vontade. No alto da montanha, os ventos de mudança sopram, preparando o caminho para a grande revelação da aliança. Mas a pergunta permanecia: qual seria o teste de fé que os aguardava? A união de Isaque e Ismael, mesmo em meio à incerteza, estava prestes a engendrar algo que mudaria o destino das muitas nações. Deus, em sua soberania, tinha um plano que ainda não era totalmente revelado. A manhã começou a despertar sobre o monte, iluminando as rochas com um brilho dourado. Isaque e Ismael estavam comprometidos a se preparar para a jornada que mudaria o curso de suas vidas e a história nas gerações vindouras.
As palavras da voz divina ecoavam em seus corações, enquanto eles buscavam esclarecimento e força. Precisamos buscar o Senhor em oração, sugeriu Isaque, a fé pulsando em suas veias. Pois apenas Ele pode revelar-nos o que precisamos sacrificar. Ismael concordou, a determinação visível em seus olhos. Que nossos corações estejam limpos e prontos, assim como nossos espíritos, acrescentou ele. Os irmãos se afastaram um pouco, procurando um lugar de paz e solidão, onde poderiam se render à vontade do Senhor. Eles se ajoelharam sobre a terra sagrada, e suas vozes se ergueram em uníssono, clamando por direção. O silêncio após a súplica era denso, como se a própria criação estivesse retida na expectativa da revelação. Após algum tempo, uma presença envolvente lhes fez sentir a proximidade do Eterno. O vento começou a soprar suavemente, e uma brisa sussurrou entre as folhas. Assim, a voz do Senhor se fez ouvir mais uma vez: filhos de Abraão, vossos corações foram moldados para servirem como vasos da minha promessa. Uma visão os cercou. Eles viam, à distância, uma terra onde as colheitas eram abundantes, mas também notavam na mesma imagem lágrimas e dor. Esta terra é um reflexo do que eu tenho preparado, disse o Senhor. Um grande sacrifício trará não somente a bênção, mas também a oportunidade de redenção para as nações. Isaque, inquieto, perguntou: Senhor, o que é que o Senhor pede de nós? Que sacrifícios devemos fazer para que essas bênçãos sejam liberadas? Ismael se esforçou para compreender também. A visão estava repleta de pessoas, os aflitos clamavam, mas não havia ninguém para ajudá-los. O que nosso sacrifício deve representar? Indagou Ismael. Eu busco o coração que se entrega sem reservas, respondeu a voz poderosa. Cada um deve oferecer o que tem de mais precioso. A verdadeira entrega não é feita por obrigação, mas por amor e fé. O que vos unirá será o vosso desejo sincero de cumprir com minha vontade e de apoiar um ao outro, mesmo em tempos de incerteza. Uma inquietação percorria o corpo de Isaque enquanto entendia que o sacrifício mencionado não era uma mera formalidade, era um chamado a entregarem não apenas suas posses, mas também suas próprias vidas em dedicação a Deus e ao próximo. Estamos prontos para isso, assegurou Isaque. Mas o peso do que pedes parece pesado demais. Ismael sentiu a mesma angústia, a dúvida tomando forma, mas também havia uma certeza crescente na fé que cada um cultivava. Em nossa união, encontraremos a força que buscamos, disse ele, respirando fundo. E se nossa aliança é para a redenção de muitos, então seremos feitos capazes. O Senhor, então, os uniu com um chamado: vigiai e orai, pois o desafio que está diante de vós é maior do que imaginais. O vosso sacrifício definirá não apenas os destinos de vossas vidas, mas será o ponto de partida de um legado eterno. Este dia será lembrado como o início de uma nova aliança que revelará minha glória entre os povos. Assim, com as almas refletindo a determinação divina, Isaque e Ismael se levantaram. Eles estavam prestes a entrar num confronto não apenas de suas próprias limitações, mas de algo que exporia a verdade sobre seus legados. A presença do Senhor os cercava, e uma paz sobrenatural os envolvia, prometendo que suas ações teriam repercussões que ecoariam através dos séculos. Enquanto eles se preparavam para descer a montanha, um novo questionamento brotou em suas mentes. Quais seriam os verdadeiros desafios que testariam a força de sua aliança? E como eles poderiam se manter unidos em meio à tempestade de incertezas que se aproximava? A aventura que aguardava ainda se desenrolaria como um mistério dentro dos planos divinos. Assim, com fé, esperança e a força da promessa firme, caminharam juntos para aquilo que Deus havia reservado, não sabendo que a prova que vinha ao encontro deles já havia sido profetizada, e o desenlace de sua jornada estava prestes a manifestar-se de maneiras surpreendentes. Enquanto Isaque e Ismael começaram sua descida da montanha, a atmosfera ao seu redor se tornava mais pesada, como se o céu estivesse consciente do que estava prestes a acontecer. Cada passo era tanto uma afirmação de fé quanto uma preparação para o que os aguardava na terra abaixo. O eco das palavras de Deus ainda ressoava em seus corações: o vosso sacrifício definirá não apenas os destinos de vossas vidas, mas será o ponto de partida de um legado eterno. Precisamos nos lembrar de que nossas ações têm um peso significante, disse Isaque, já à procura de sabedoria em uma direção que não haviam considerado antes.
O que precisamos sacrificar, precisamos também dividir. E isso pode exigir mais de nós do que já oferecemos. Ismael, sentindo o impulso da jornada, acrescentou: não será um sacrifício apenas físico, mas emocional e espiritual também. Precisamos estar preparados para apoiar um ao outro em cada teste que enfrentarmos. O que nos unirá será nossa determinação em saborear o que significa verdadeiramente a aliança, em sua totalidade. Enquanto conversavam, uma sensação de urgência crescia em ambos. As promessas de Deus estavam entrelaçadas em suas almas, mas a verdade de que um teste complicado estava a caminho parecia inevitável. E ao se aproximarem de uma pequena comunidade no sopé da montanha, avistaram a casa de um bem conhecido ancião, um homem cuja sabedoria e experiência eram respeitadas entre os povos. Assim que se aproximaram, fantasiando as possíveis reações de todos, um eco de murmúrios e olhares se confrontou com suas presenças. As pessoas, intrigadas com o que poderia ter causado a notoriedade da reunião de Isaque e Ismael, começaram a aquietar-se, as expectativas criando um ambiente carregado. O ancião, percebendo a intensidade do momento, se adiantou e perguntou: filhos, por que vieram até nós? Dizerem que têm uma nova compreensão da promessa de Abraão é algo que nos interessa imensamente. Isaque tomou a frente. Chegamos em busca de entendimento, temos ouvido as revelações do Senhor e entendido que a união, em meio ao sacrifício, está no coração do que será a nova aliança. O que vocês estão dispostos a sacrificar, então? Questionou o ancião, seus olhos perscrutando os jovens em busca da verdade em seus corações. Estamos prontos para entregar aquilo que amamos, mas também para nos unirmos em fé, a fim de construir um futuro junto, respondeu Ismael, segurando firmemente a mão do irmão. O ancião, percebendo a determinação nos rostos deles, disse: Deus honra a aliança que faz com seus escolhidos. Mas estejam avisados, o teste que vem para vocês não será facilitado. O que escolherem sacrificar será pesado, e não há garantia de que o caminho esteja livre de dor ou descaminhos. As palavras do ancião ficaram reverberando entre o povo, cuja atenção completa estava agora concentrada naqueles dois irmãos. A luz do sol começava a refletir-se nas rochas como um renascimento da esperança. Podemos não saber exatamente o que está por vir, mas sabemos que estamos mantidos na mão do Senhor. E, juntos, ao abraçarem seu caminho em unidade, vocês não somente suportarão o teste, mas dele emergirão transformados, garantiu o ancião. Com a determinação renovada, Isaque e Ismael partiram, prontos para enfrentar não apenas o desafio de sua aliança, mas a grande responsabilidade de representar a promessa de Deus em um mundo que clamava por redenção. No entanto, pouco tempo depois de se afastarem da comunidade, uma batalha interna começou a surgir entre eles. Os temores de Ismael sobre o que significaria retornar a Agar, e as incertezas de Isaque sobre o futuro de seu legado, tornavam-se pesos em seus corações. E se não formos aceitos? O que se sucederá se não cumprir o que prometemos? Perguntou Ismael, sua voz trêmula. As promessas de Deus vibram em nossas almas, mas as realidades do presente são muitas vezes sombrias. Entendo temores se instalarem, mas temos um clamor maior, precisamos nos apegar ao que Deus falou, encontrar aliados, e acima de tudo, deixá-los nos conduzir. Isaque respondeu, sustentando a esperança que queimava em seu espírito. Precisamos ser um para o outro o que ainda não conseguimos ser individualmente. Diante daquela expressão de vulnerabilidade, decidiu abrir seu coração para Ismael. Juntos, entraram em uma fase de esclarecimento não só sobre as promessas, mas sobre seus próprios medos e anseios, em busca de unidade. Eu sempre procurei ser o filho da promessa, e estou determinado a honrá-la, disse Isaque. Mas você é parte da bênção que prometeu a nosso pai, e a sua presença não diminui minha identidade, mas a completa. Assim como a luz não se faz menos brilhante quando é compartilhada, a aliança também não será diminuída quando unimos nossas vidas. Que a verdade de Deus prevaleça, concluiu Ismael, as lágrimas brotando dos olhos. O céu, testemunha de sua luta e fé, pareceu clarear mais uma vez, enquanto o vento soprava como um eco distante da promessa. Era como se ambas as realidades fossem convocadas a dizer ao mundo: nós somos irmãos, unidos por um propósito que supera todas as barreiras.
E assim continuaram sua jornada, guiados não apenas pela força que encontraram um no outro, mas pela inegável chamada de Deus que os impulsionava adiante. O sacrifício e a união estavam à frente, e sua busca por entendimento não marcaria apenas o término de um capítulo, mas o início de uma nova era. Como o amanhecer se avizinhava, as perguntas ligeiras na brisa: que sacrifício exigiria o Senhor de seus corações? O que mais viria a manifestar nas promessas de esperança que se desenrolavam diante eles? O plano soberano de Deus estava em movimento, e a revelação daquele que estava para se desdobrar ainda aguardava os irmãos em fé.